Agora o nosso contato é com o advogado Ricardo Pique Braga, ele que é autor do livro Juristocracia e o Fim da Democracia. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Doutor Ricardo, queria obviamente tratar desse assunto aí da divulgação do relatório, né, que foi elaborado por esse comitê do Congresso americano, foi divulgado na noite de ontem, para falar de uma situação específica. O Marco Civil da Internet aqui no Brasil prevê a possibilidade de retirada de determinados conteúdos, desde que considerados ilegais aí pela Justiça brasileira. Agora, um juiz aqui no Brasil, ele pode banir, pode excluir uma conta inteira de um perfil, de uma pessoa numa rede social, numa plataforma privada, como é a rede social X, doutor Ricardo? Você banir um perfil inteiro, retirar do ar todo um perfil, implica, na verdade, na prática, numa censura prévia, porque você está excluindo não apenas um conteúdo supostamente ilegal que tenha sido publicado, mas você já está cerceando todas as publicações futuras desse perfil. Então, me parece que isso claramente não seria constitucionalmente possível no Brasil. Perfeito. Doutor Ricardo, eu vou abrir agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor Ricardo. Um prazer tê-lo aqui. Essa questão da juristocracia realmente está na ordem do dia. É exatamente o que tem preocupado esses congressistas aí republicanos nos Estados Unidos para terem divulgado esse relatório. Eu queria que o senhor aproveitasse o espaço e explicasse um pouco mais como é que se dá essa tomada de poder numa aparente democracia que acaba virando, então, algo um tanto diferente que fere as liberdades básicas dos indivíduos. Boa noite, Rodrigo Constantino, um prazer estar aqui falando contigo. A juristocracia é um fenômeno que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, mas o Brasil está na vanguarda disso. E ele se caracteriza pelo excesso de poderes nas Supremas Cortes. Como as constituições acabam tendo uma abrangência muito ampla, seja porque são redigidas de uma maneira muito genérica, com princípios muito abstratos, e acabam abrangendo todos os tipos de questão. Com isso, como as Supremas Cortes têm o poder de interpretar e de dizer o que é a Constituição e o que é constitucional ou não constitucional, isso na prática leva a um acúmulo de poder na própria Suprema Corte, de tal maneira que os outros poderes ficam muito diminuídos frente ao poder que a Suprema Corte acaba tendo de dar a última palavra sobre tudo. Doutor Ricardo, quem pergunta agora é Adalberto Piotto. Doutor, seja bem-vindo, boa noite ao senhor, obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. Eu vou voltar na questão do banimento, porque o banimento foi só um dos atos. Obviamente que eu tenho uma consequência. Além do banimento, como o senhor já fez menção aí, a deixar muito claro que é censura prévia, ou seja, eu estou imaginando que a pessoa vai continuar a fazer aquilo ou fazer coisas que a justiça, porventura, possa considerar ilegais, então eu já promovo o banimento. Mas a questão é, quando eu tomo uma ação de restrição como essa, é uma restrição de liberdade clara, de liberdade de expressão, poderia comparar com a restrição de ir e vir, ou seja, prender um sujeito. Se alguém hoje é preso e a maior das liberdades é essa, ou seja, do ir e vir, ele não pode fazer absolutamente nada porque fica num cárcere, ainda assim ele é preso por uma decisão provisória, ou seja, é uma prisão provisória, que tem prazo muito exíguo. Logo depois precisa ser analisada rapidamente por um juiz para depois, o senhor sabe isso muito bem, ir para uma possível prisão preventiva. E todo este processo é acompanhado por um advogado que tem toda a possibilidade de apresentar o contraditório, a sua defesa, pedir o relaxamento. Bom, tem uma série de coisas previstas na legislação. Estas pessoas todas que foram banidas por uma decisão judicial, no caso de última instância, ou seja, sem direito a recurso, elas não tiveram absolutamente nada desses direitos que, por exemplo, são dados a homicidas.
são dados a traficantes, são dados a pedófilos, são dados a todas essas pessoas. E aqui nós estamos falando apenas de, supostamente, crime de opinião, que não prevê um banimento tão severo e quase que a extinção da pessoa do que o Constantino chamou agora há pouco aqui da nova praça pública. Nós temos uma sequência de coisas. Onde é que tem alguma sustentação nisso em qualquer tipo de legislação? Ou não existe como nós imaginamos? Boa noite, Piotr. Um prazer estar aqui conversando com você. Você tem toda a razão, não há base jurídica nenhuma para isso. Na verdade, desde a instauração do inquérito do fim do mundo, já completando 5 anos, o Brasil vive já um regime de exceção. Né? Existe o dia a dia comum das locações, das questões que não têm importância política, mas nas questões que envolvem algum tipo de natureza política, o Supremo Tribunal Federal adotou poderes ilimitados com o inquérito do fim do mundo. Esse inquérito do fim do mundo dá a ele plenos poderes para fazer o que ele bem entenda, seja em relação à liberdade de expressão, que é um direito fundamental, cláusula pétrea da Constituição, não é? Seja em relação à própria liberdade das pessoas. Há muitas pessoas presas com base nesse inquérito que é claramente inconstitucional. Há pessoas que fugiram do país já, exiladas. E, enfim, nós estamos já há alguns anos num verdadeiro estado de exceção no Brasil. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Doutor Ricardo, um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela entrevista. Doutor Ricardo, bom, e por falar em juristocracia, né? Eu fiquei muito impressionada com quantas vezes foram mencionadas a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação nessas 541 páginas, né? Agora divulgadas pela Comissão do Judiciário. Claro que é uma agência dentro do TSE legislando, né, dizendo o que pode ser dito ou não. O Congresso pode fazer alguma coisa sobre essas agências que são criadas exatamente para legislar, doutor Ricardo, ou isso é uma prerrogativa apenas do STF? Boa noite, Ana Paula. Você tocou num ponto fundamental. Na verdade, o TSE, com base em um suposto poder que haveria de regular a informações falsas durante os procedimentos eleitorais, durante o período pré-eleitoral, ele se arvorou, na verdade, num verdadeiro censor. Esse poder extrapolou muito o período pré-eleitoral, vem sendo utilizado como realmente uma censura, uma agência de censura. Ele não teria poder para fazer isso. Eu creio que o Congresso poderia sim, através de decreto legislativo, buscar eliminar essa anomalia que o TSE vem executando, vem implantando com essas agências de controle de informação. Evidentemente que nada disso tem previsão constitucional, mas algo precisa ser feito, né? E os outros poderes deveriam sim, já que o Supremo e o TSE adotam medidas muitas vezes não previstas, o Congresso tem que fazer valer a sua prerrogativa de ser o legislador e buscar instrumentos para que isso possa ser combatido. Silvio Navarro. Doutor Ricardo, boa noite. Prazer conversar com o senhor. No seu livro, né, Juristocracia e o Fim da Democracia. E eu me recordo aqui, tem a capa para quem estiver nos acompanhando, tem um artigo publicado no Wall Street Journal nessa semana pela Mary O'Grady, que é uma especialista em América Latina, a segunda vez que ela trata desse assunto da censura no Brasil, e ela usou a seguinte expressão: a democracia no Brasil está morrendo. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. A democracia no Brasil está morrendo? E desde quando? Silvio, na verdade, na minha opinião, a democracia no Brasil já morreu. Né? Nós nunca tivemos lá uma grande democracia, se for analisar questões de representatividade, de sistema partidário, etc. Mas havia, sim,
alguma coisa próxima de uma boa democracia, um Estado de Direito em que a lei era respeitada. E pelo menos desde a instauração do inquérito do fim do mundo, isso acabou. Não há mais Estado de Direito, não há mais a sujeição de todos à lei, o Supremo age acima da lei, fora da lei, e de tal maneira que todas aquelas garantias básicas de um Estado de Direito, como juiz natural, devido processo legal, ampla defesa, imparcialidade do juiz, sistema acusatório, tudo isso acabou no Brasil nas questões que estão no inquérito do fim do mundo. E que questões são essas? Qualquer questão que o Supremo queira incluir. Ele começou com um assunto, foi ampliando, criando filhotes, e hoje ele é uma verdadeira um verdadeiro buraco negro que muitas vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo lá, mesmo os acusados não têm acesso pleno, né, como já vem denunciando muitos advogados que atuam nesse inquérito. Enfim, não há mais como dizer que o Brasil é uma democracia. A democracia no Brasil, infelizmente, já acabou, infelizmente. Bom, nós conversamos com o advogado Ricardo Pique Braga. Doutor Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Muito boa noite, eu que agradeço.